estatísticas. Bem, ele deu alguns valores e eu não entendi o que é esse X aqui, né? Pois é, deixa eu pegar o livro só pra ver se é X mesmo, se é X isso. Deixa eu ver. Deve ser uma tradução maior feita. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não entendi mais. Sem pressa, sem pressa. Se tu quiser mandar uma foto também, daí talvez eu entenda a matemática por trás da coisa. Beleza. Aqui, página 298. É X e C embaixo. X e C. Ah, tá bem. Provavelmente isso vai demandar alguma interpretação de nossa parte. Uhum. Vamos ver, E né, assim, minha amiga? nessa primeira, não é S e C, é tipo se C igual a 5. E aí embaixo é se X igual a 36. Bom. Então tu tá dizendo aqui que para a primeira, se x igual a 5, então a gente substituiria 5 aqui, né? Isso. Não, o de cima é o C, o C é o de baixo daí. Aqui não entendi nada que você falou. Você tá dizendo que aqui é 5 para 1? Uhum, exato. E aqui esse x é um c, na verdade. Não, em vez desse VS, onde você colocou 5, é C. E daí tá. na primeira questão é se C igual a 5. Ah, bom. Tá bom. Aqui não deu muito espaço aqui para tudo. Nossa senhora. Bem, ele quer descobrir qual deve ser o valor de x para que a média ponderada seja 22. Então a gente está falando de uma média ponderada, ou seja, uma média que tem peso. É que nem quando a gente vai fazer uma prova na escola, o professor fala assim, ó, essa prova tem peso 7. Então, basicamente, se tu tirar 10, tu já tem 7 pontos na média do semestre, né, por exemplo. Sacou a ideia? Então a ideia é essa, beleza? Então, ponderado é sem peso ou com peso? Sem, Com no peso, caso. com peso. Ah, ok, com peso. Então, por exemplo, para você calcular a média aqui, né, já que ele deu esses pesos, você tem que fazer a multiplicação, sacou? Você vai ter que 22 aqui vai ser igual a essa média ponderada, de 5 vezes 1,5, mais 12 vezes 4, mais 15 vezes 2, mais agora, cara que nos interessa, x vezes o C, que é 5, exatamente. Bem, e aqui tem um ponto muito importante, né? Tem que tomar cuidado como é que ele apresenta esses coeficientes, esses pesos. Se ele apresenta, vamos dizer assim, de forma relativa, você não precisa pôr a divisão. Mas como não é o caso, porque eu percebo que claramente esses valores aqui sem a divisão vão dar muito maiores que 22, né? Claro que vai dar muito maior, só isso aqui já é maior que 22, né? Então, é obrigatório que aqui embaixo você tenha a soma de todos os pesos, beleza? Os pesos são os coeficientes aqui, então, então você vai ter que somar. Da mesma forma que quando você está fazendo uma média normal, né? Você soma também para saber qual é a quantidade de elementos que você precisa fazer a divisão. Por exemplo, olha só, um exemplo muito fácil do que eu acabei de falar. Digamos que você queira descobrir qual vai ser a sua média aqui. Nesse semestre que você tirou 10, mais 7, mais 6. Você não soma a quantidade de provas que tu teve? 1 mais 1 mais 1, que dá 3? Aqui é a mesma coisa. Quem tu está somando são os pesos, que contam como a quantidade de provas, sacou? Só que nesse caso tem algumas provas que valem mais que outras. Por exemplo, essa prova aqui tem peso 4. Então a nota que tu tira aqui vale mais do que, por exemplo, nessa que tem peso 2, entendeu? A ideia é essa. Mas no final você ainda vai ter que somar por todo mundo, da mesma forma que a gente fez a soma aqui por todo mundo, beleza? Qual a ideia, minha querida? Ficou, né? Se tens qualquer dúvida, fala, tá? Então, já que tu não tem, me diga, você saberia resolver essa conta, ou seja, encontrar o valor do x? Só com a calculadora. Não.
Aqui você tem que ter pelo menos uns primeiros passos sem ela. Bem, você tem que ter uma ideia em mente. Tu tem que isolar o X, tá bom? Sim. Deixar ele sozinho. Primeiro, eu acho que uma coisa muito interessante que dá para fazer é fazer essas contas aqui, né? Pelo amor de Deus, tudo continho de bar isso aqui, vamos lá. 5 vezes 1,5. Bem, olha só, eu não sei quanto é 5 vezes 1,5, mas eu sei quanto é 5 vezes 1 e 5 vezes meio. Porque 5 vezes meio é metade de 5, ok? Toda vez que tu multiplica por meio, tu tá pegando metade, né? Uhum. Então, é 5 mais metade de 5, ou seja, 7,5. Primeira divisão, a primeira multiplicação aqui deu 7,5. 12 vezes 4 é 48, né? Só fazer uma continha assim, de cabeça. 15 vezes 2 dá 30. É o dobro de 15, 30. E aqui tu fica com 5x. Nada demais. Agora aqui na parte de baixo, olha, 4 mais 2 mais 5. 6 mais 5, 11. E 11 mais 1,5, 12,5. Muito bem. Agora, vamos nos lembrar, nosso foco é encontrar o valor do x. E para isso o x tem que ficar sozinho. E para isso é ruim que tem essa fração aqui. Então a gente já aprendeu que quando está dividindo de um lado, pode ir para o outro lado multiplicando, certo? O Uhum. 12,5 vai para o outro lado multiplicando o 22. Alguma dúvida quanto a isso? Eu tinha esquecido totalmente disso. Isolar x é o beabá da matemática, tá? É tipo fazer sílaba. Se tu não consegue isso, é bom que um dia desse a gente pegue uma aula de reforço só para treinar isso aí. Porque sem isso você vai se sentir muito sem chão quando for trabalhar com coisas algébricas, tá? Não tem como, é Uhum. que nem uma criança querer escrever um texto sem saber sílaba. Não tem como. Muito bem, então agora a gente pode somar esses carinhas aqui, né? Isso aí, se tu quiser fazer na calculadora, faz. É complicado até para mim fazer de cabeça isso. Eu sei que isso aqui vai dar 78. Agora, 78 mais 7,5 vai dar 85,5. Só pensar em dinheiro. Pensei que eu tenho 78 euros, mais 7,5 € já deu os 85,5 €. A menos que eu tenha perdido dinheiro aqui, mas acho que é isso. Agora, bem, falta pouco para isolar o X aqui, né? A gente quer deixar o X sozinho. A gente só consegue encontrar o valor de uma letra se você deixá-la sozinha. Só que ainda tem muita gente junto com o X. Tem esse cara somando e tem esse cara multiplicando. Vamos primeiro passar esse cara que está somando para o outro lado, tá bom? Uhum. Bem, para isso a gente teria que resolver isso aqui, né? Agora me diz uma coisa, na tua prova tu vai poder usar a calculadora? Sim, sim. Na Então minha fazer. prova, a gente faz. É aquela calculadora. Ai, não sei o nome, que faz tudo. E daí dá pra gente Gráfica. fazer, tipo, isso. Dá pra gente fazer tabelinhas e tudo mais. A professora ensinou, você tem que treinar um pouquinho. Mas, tipo, a gente só coloca os dados. Por exemplo, essa tabela que tá no exercício, é só a gente copiar na calculadora que mostra o resultado. Poxa, aí Mas eu sim. sou muito ruim com a calculadora também. Meu Deus do céu. Tem que dar uma treinada. Ninguém fica bom sem treinar, né? Uhum. Minha mulher é assim, ela quer fazer as coisas de primeira, assim, como se já fosse uma expert. Eu falo, não faz sentido nenhum. Sei lá, né? Mas então é isso, é uma questão de treino, beleza? Pega um dia desses, um vídeo no YouTube, tenta refazer o que Uhum. alguém fez. Eu tenho um aluno que está estudando para o Exame Nacional Português e eles usam essa calculadora no exame. Então eu sei que é difícil, eu sei que é bem difícil mexer nela, mas se tu sabe, tu resolve tudo, né? É bem difícil. Parece um tijolão enorme. Tem um monte de coisa. Meu Deus. Pior que um celular. Sei bem. E aí, você fez 22,12. Opa, 22 vezes 12,5 para mim, por favor? Faz aí, por favor. Deixa eu fazer. É 22 vezes 12,5. Isso. Dá 275. Tá bom, tô confiando.
275. E agora, esse 275, olha só, eu vou diminuir 85,5. Eu vou passar esse cara que está somando para o outro lado, subtraindo. Isso vai ficar 5 vezes x. Foco no x. Então agora tem que resolver essa subtração aqui e depois passar o 5 para o outro lado dividindo. Mas primeiro vamos fazer a subtração. Quanto que vai dar isso aqui? Eu acho que vai dar 189,5. Faz aí para mim. É isso mesmo. Nossa, eu sou um monstro da matemática. 189,5. Eu tô podraço, eu tô muito cansado, cara. Já é a 10ª aula do dia. Socorro. E eu pensei que tu seria a última, mas um guri fechou junto contigo, assim, praticamente na mesma hora. As aulas eu nem percebi, porque já era noitão, tava quase dormindo na hora que você fechou comigo. Daí eu vou ter que dar uma aula depois pra ele. Aí estão que horas agora? Aqui são 10h16. Ô, louco, você é meio corujona, né? Bem, coruja. Putz, Eu tenho que eu já tô melhorar. morrendo. Tem que melhorar meu Pois calendário. é. Você acorda que hora pra ir pra aula? Depende do dia, mas geralmente eu acordo 7h05. Nossa, você não dorme nada, então tá tudo. É. Pelo menos você cai na cama e durma, que eu duvido muito, né? Depois de uma aula. Pior que não, cara. Pra dormir eu tenho que dar uma lidinha, senão minha cabeça fica a mil. Imagina. É triste. Sim, Mas sim. tô trabalhando nisso. Bola Deixa pra eu frente. chegar lá. Bem, agora o negócio é o seguinte. Nosso foco é deixar o X sozinho. Eu tenho que falar isso infinitas vezes, porque ninguém se liga nisso. Se a gente deixar o X sozinho, a gente descobre o valor dele. Então, como o X está sendo multiplicado pelo 5, esse 5 tem que ir para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele troca de operação. Então, como ele está multiplicando, o 5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, você faz aí na calculadora para mim. Farei pra você. 37,9. 37,9. Muito bem. Então, significa que o X, nessas condições aqui, para que a média ponderada seja 22, precisa ser 36,9, beleza? Socorro. Vai reprovar, moleque. Bem, eu não sei como é que funcionam as notas aí, por isso que eu tô achando meio estranho. Aqui é tudo por 20. Como é que você fala? Vant? Vão. 4,18. Forma bizarra de falar 98 que existe. Muito engraçado. E x igual a 36, qual deve ser o coeficiente C para o média ponderada da série é 20,625. Muito bem. Bem, então é exatamente a mesma coisa que a gente fez, só que o contrário. Né? Nós podemos até, para não perder muito tempo, né, vamos dizer que esse aqui é o problema A, nós podemos até copiar isto. Eu não sei se a última vez que eu te dei aula eu já estava usando essa mesinha. Ela tá bem top, né? Chique, meu. Agora, olha só. A gente quer que a média seja 20 e poucos, né? Algo do gênero. 26,25. Então não é mais o 22 que está aqui, é 26,25. E agora a gente tem o X, né? Ele falou ali. Se o X é 36 e a gente quer descobrir o C. Então, basicamente troca essas paradas aqui, né? Mas na prática vai ser a mesma coisa, né? O que eu quero, já me esqueci, minha memória tá péssima hoje. X igual a 36, beleza. Então eu vou colocar 36 aqui e o C aqui. Só que tem um detalhe. Aqui também não é mais 5. Porque esse 5 que estava aqui era por causa que o C era 5 no problema 1. Agora o C eu não sei quem é. Então vou ter que colocar C, entendeu? Pegou a ideia? Peguei. Pois agora é your turn. Você precisa tentar fazer esse problema. Então eu tô aqui para te ajudar e a conta é parecida. Bem parecida com o que eu fiz, tá bom? Então eu vou salvar essa parada, te mandar no zap. Você pode usar como referência, tá? Tá bom. Mas
Na prática, mano, é fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Uhum. Então, por exemplo, você pode, para começar a ficar esteticamente simpático, esse negócio, somar, fazer as multiplicações, somar as coisinhas, né? Então, e faz, tipo, a soma. É que nem eu fiz. É a mesma coisa que eu fiz. Isso é, ok. Qual é a ordem, né? Talvez é isso que tu tá perguntando, mas, pô, tu sempre tem, assim, sempre é uma palavra meio forte, mas tu pode fazer essas multiplicações primeiro, entendeu? Uhum. E depois tu junta elas. Aqui embaixo também Sim. tu pode fazer essas somas. Já para diminuir o número de números, a quantidade de algarismos no problema, já fica um negócio mais clean, beleza? Uhum. Isso. Então, quando tu fizer essa primeira parte, você me fala. Tá. Mas só uma pergunta. Diga. Porque assim, quando a gente faz multiplicação, por exemplo, ele vai ficar 36C. Como a soma embaixo não tem multiplicação, eu, tipo, adiciono os números e deixa mais C também? Ou... Exatamente. Exatamente isso. Ok. É bem óbvio quando a gente para pra pensar um pouquinho, né? Tem que ser desse jeito. De outro jeito não faria sentido. É verdade. Muy bien. Ai, meu Deus, o negocinho não tá funcionando. Bem, repare que boa parte dessas contas são as mesmas que eu fiz, né? Então talvez você pode Uhum, só copiar e colar lá mesmo. é verdade. Ok. Hum. Ok, uma perguntinha. É, Manda. por exemplo, eu posso, porque agora no que eu fiz tem que ser tipo dos dois lados, no caso. Eu posso tipo pegar de um lado, por exemplo, mais 36C e botar do outro lado como menos 36C, que aí vai juntar os Cs, ou não posso? Eventualmente sim, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquilo que eu mandei você fazer, né? Que é Uhum. juntar essas paradas tudo, Não, esses sim, sim. aqui. Não, é E porque isso depois que daí eu você já fizer fiz. isso, Ok. depois que você fizer isso, você tem que fazer o outro passo que eu fiz, o passo seguinte que eu fiz, que foi pegar esses caras que aparecem aqui na parte de baixo e passar para o outro lado, multiplicando, beleza? Sim, isso daí eu Para... já fiz Opa, também. como é que ficou então? Me conta aí. Ficou Trabalhar assim 7,5 rápido? vezes 625. Ficou 154,6. 7,5 vezes 26,25 tá errado, porque. Sério? Porque. Ah, não, Porque, tá certo. Eu tô falando besteira. 1,5 Não, mais não, eu falei 4 besteira mais já. 2. Falei Não? besteira. Você está certo, é eu que tô errado. Ok. Só cuidadinho um pouquinho com C, tá bom? Me fala como é que ficou do lado esquerdo pra eu não estar aqui, por favor. Pera, deixa eu negociar. Aqui, do lado esquerdo, ficou 154,6.875 C. Não, Caramba. não. Sim, foi isso que eu achei. Não, tudo bem, parece que tá certo, só que é muito número depois da vírgula. Fala só o primeiro. 6. No Tá. caso, como eu tenho um 8 depois, ficaria 7. Mas não é mais C, tá bom? É Não? mais 20, qualquer coisa aqui C. Porque meio que tu tá fazendo um chuveirinho, lembra? Então, todo mundo que tá aqui multiplica quem tá lá. Então, o C também vai multiplicar quem tá lá, entendeu? Não. Não Como lembra assim? de chuveirinho? Lembro. Não, meu. Ó, a conta que tu fez aqui não foi 20, 6, 2, 5, que multiplica o 7,5 que você falou aqui mais C?
Foi essa a conta? É um chuveirinho. Ah, eu não tinha feito desse jeito. 150,7, você falou, mais 20,625 C. Ok? Não esqueça do chuveirinho. Distributiva, né? É isso. E agora vai ficar só esses caras aqui de cima aí. Você já somou esses carinhas? Multiplicou e somou? Quanto é que deu? 85,5 mais 36C. Isso, a mesma coisa que eu tinha obtido lá, né? Boa. Então ficou C dos dois lados, agora sim do jeito certo. Perceba que o único erro foi aqui, então não tem muito segredo, não tem muito problema, tá bom? Tudo o resto muito bem. Agora sim você tem que fazer aquilo que você está pensando, separar. Nossa, isso aqui, o mais o meu 7 está igual. Caras que tem C para um lado, de preferência para o esquerdo, caras que não tem C para o outro, tá bom? Isso aqui é um 7, tá? Nossa. Ok. Então, deixa eu ver. 20. Se tem 3 números depois da vírgula, eu deixo os 3 ou eu simplifico? Cara, deixa um só. Diz que é 7 ali, pronto, tipo, sei lá. Ok. Tá feio ali. Ok. Só deixa eu acabar, então, aqui. Ok, de resultado, eu achei no final C igual 4,2. C igual a 4,2? Achou, eu acredito. Por que não, né? Se você isolou certinho, não tem problema. Passou dividindo, né? Quem apareceu na frente do C, é isso? Eu coloquei 20,625 menos 36, C. E daí eu botei 85,5 menos 150,7. Que daí deu menos 15,4C igual menos 65,2. Eu dividi os dois por menos 15,4 e deu 4,2, 3, aí eu botei 4,2. Entendi, tudo certo. Perceba que poderia ter acontecido uma coisa muito problemática, que é o C ter dado negativo, né? E ele não deu negativo. Beleza? Então, parece que estamos no caminho certo. Ok. Vamos para a próxima? Então tá bom, tem bastante coisa, mano. Bastante coisa. Tua prova é amanhã já? Não, é quinta. Ah, tem tempo ainda. Quem não tem muito tempo sou eu. Queria poder te dar mais aula, mas do jeito que tá ali, só se tu encontrar um horário muito louco. E aí, meu, tô entendendo nada dessa tradução doida aqui do Google. Sério, esse daí é a mesma coisa com coeficiente. Deixa eu ver. Número 44, ok, é logo aqui embaixo. Deixa eu tentar. Podemos ver a segunda. Pior que tá certinha. Mas o que são aqui? Cada uma dessas disciplinas rende, respectivamente? São os coeficientes. O peso. Tá. Que são também os coeficientes das diferentes notas de 100 na média geral.
Entendi nada, mas beleza. Calcule a média de tônica, obteve 74 em matemática, 92 em ciência e computação. Tá, e aí, como é que tu faria essa média aqui, então, que ele tá falando? Essa média. Então, assim, esses créditos estão em ordem certinha, né? Ele fez 74 em matemática. Matemática tá onde? Matemática, ok. Então, matemática vale 6. Então, seria, tipo, 74 vezes 6, eu acho. 92 em informática. Tá. Olha a informática. Ciência É da confuso computação, mesmo. acredito. Ciência Calma. da computação, acredito. Eles traduziram meio zoado. Deve estar falando da ciência da computação, né? Uhum. Cadê ciências da computação? Meu Deus, espera. Ciência da computação. Ah, informática! Ah, eu pensei que tava matemática e informática. Tipo, matemática. Nossa, que burra, pera. Tá, 74 vezes 6 também. Não, 92 vezes 6, no caso. 74. Em física, vezes 6 também. 61 em biologia. Esquece de somar depois na parte de baixo, né? Uhum. Pera. Ah, 75 vezes 3. Ok. Eu fiz na calculadora, mas aí eu somei, né? Tudo. 74 vezes 6, mais 92 vezes 6 e tal. Aí eu botei embaixo a soma também, que eu fiz 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 3 mais 3. E daí, no final. Dá 30 na parte de baixo, né? Deu 75 vezes 6, que ficou a média dele daí. Faz sentido, né? Faz. Não é um número fora da razão. Tipo, por exemplo, amanhã na prova, se tu fizer uma conta e uma conta como essa de, sei lá, 300, 500, não faz sentido, né? Tu tem que ficar esperto com esse tipo de situação. Sim, porque o máximo que ele pode conseguir é 100, né? Exato. Se a gente erra uma vírgula, uma coisa assim, já era a média, não altera muito. E essa 2 aí? Essa 2. Quando ele vai para ter uma nota muito boa, seja uma média de 80. Viu? Esse é o meu problema. Eu não tenho lógica em matemática. Eu literalmente não sei o que fazer numa coisa dessas, entendeu? Oh, meu Vamos Deus. ver. Provavelmente você vai ter que chamar de X alguma coisa, entendeu? Quando a gente não tem a coisa, a gente chama de X. Daí a coisa aparece. Quanto ele deveria ter em matemática? Eu não sei, chamo de X.
para ter uma nota muito boa, ou seja, uma média 80 para 100 neste semestre. Então, você vai trocar o valor que ele teve em matemática, que é 74, por X. Entendeu? Em vez de 74, você coloca X, e no lugar da média lá, em vez de procurar ela, você vai colocar 80. Para você descobrir qual deve ser o valor de X para que a média dê 80. Entendeu a ideia? Então, o segredo é chamar as coisas de X, beleza? Chamou de X, resolveu. Mas como a conta seria construída daí? A mesma conta que tu fez, só que em vez do valor de 74 da matemática, você vai colocar X. E em vez de você estar procurando a média, no lugar da média você já vai colocar a resposta. Você vai colocar a resposta de 80, que é o que você quer que ele tire, certo? É isso mesmo. Então aí, tipo, seria a mesma conta com todas as médias também, não só de matemática. Todo o resto igual. Só a matemática muda de acordo com o enunciado, certo? Beleza. Beleza, então faça a continha, mas dessa vez eu quero que você faça de um jeito especial. Eu quero que você escreva ela como se você estivesse fazendo para a prova e me mande uma foto, beleza? Tá bom. Tô fazendo no meu quadrinho. Não se preocupe em errar nem nada do gênero, eu quero ver como é que é a sua escrita, só isso. Tá bom. Espera, eu vou começar a fazer, então, de matemática tá aqui. Pera, eu te mando quando? Agora ou quando eu terminar de fazer? Quando você terminar. Tá bom. Ok. Nossa, seu quadrinho. Eu adoro meu quadrinho. Esse quadrinho, sei lá, meu sobrinho deve ser igual. Vamos ver o que você fez aqui. Parece bom. Bem, essa é a conta que você tinha feito antes, né? Eu só botei o X ali no lugar da conta de matemática. Daí você somou todo o resto,
supostamente dá esse número. Daí você fez 6 vezes x, porque o peso da matemática é x, é 6. Daí você passou, provavelmente no próximo quadro aqui, você vai passar o negócio multiplicando, né? Uhum. Aí, ó. Conseguiu, pô. Tem segredo. Começou subtraindo, depois de. Nossa, não tem nem que acrescentar aqui, tá bom? Estou. Perfeito. Beleza. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Comercializador de eletricidade. Isso é um Aquele jeito de falar. engraçado. O comercializador de eletricidade. Oferece uma tarifa fora de ponta. Hora de ponta. Eu Entendi. também não entendo. Eles falam aqui, tipo, pera, deixa eu ver, 45. É tipo, hora de ponta seria a hora que a gente não tá utilizando. Nossa, mas as duas estão hora de ponta. Essa. Uma tarifa fora de ponta, bem, não sei, né? Tu tem que ver no teu François aí e me diz. Uhum. É que essa HC é a hora que a gente não tá utilizando energia. E esse HP é o horário que, tipo, a gente está usando a energia. Uhum. Pode crer. Uma família calculou 30% do seu consumo corre fora do horário de pico. Sabe, porcentagem nesse contexto aqui entra como peso, sabe? A média ponderada. Tipo, essas coisas Só são. para falar, porcentagem é o meu ponto fraco. Assim, matemática é o meu ponto fraco em geral, só que porcentagem é o meu ponto mais fraco ainda. Tipo, eu sou muito ruim em porcentagem. Eu Vai já ser a tentei mesma de tudo, coisa. não dá certo. Vai ser a mesma coisa que tu estava fazendo agora, só que em vez de tu multiplicar por 6, como você estava multiplicando naqueles casos lá, você vai multiplicar pelas porcentagens, sacou? Só isso. Em vez de multiplicar por 6, que a gente estava fazendo, você vai multiplicar pela porcentagem, pelo 20. E no final você vai multiplicar por 100. Beleza, não tem segredo. Vamos com calma. Calma. Calcule o preço médio de quilowatt-hora para esta família. Então, pô, vamos ver. Se eu te falar o que tem que fazer aqui, vai ficar muito fácil. Então, o que você faria? Antes de tu me falar o que tu faria, eu vou no banheiro e eu quero que você me responda com calma quando eu voltar, beleza? Mas lembrando, já te dei a dica. As porcentagens são os pesos. Já volto. Tá bom. Uma família em seu consumo anarcoso. Então aqui seria 30%. É, 0,156, 70%. Daí eu faço 30% mais 70%. That doesn't work. Like, é um mês.
Agora. Então, chegou em alguma conclusão? Eu fiz a conta, só que assim, eu não acho que tá certo, não. Quanto deu a resposta? A minha resposta deu 0,1461. Parece certo? Sério? Sim. Meu. Você, pelo que eu entendi, você multiplicou o 0,123 por 30, mais 0,156 por 70, e dividiu tudo por 100, certo? Não, eu fiz do jeito mais difícil. Como é que você fez? 0,123 vezes 30 sobre 100. E a mesma coisa com o outro. Daí embaixo eu botei 30 sobre 100 mais 70 sobre 100. Pois No é. fim das contas, dá a mesma coisa. Foi do jeito mais difícil, mas chegou na mesma resposta. Isso. Tá certinho. Bem, vamos pensar como fazer isso do jeito mais fácil, né? Vou mostrar. Bem, você quer a média do quanto você paga por quilowatt-hora. Então, nossa, 1, 2, 3 é o que custa 30%, né? Mais o. Bem, a gente tira o porcento. Mais o. Quanto que é o outro? 156. Ele custa 70. Tu ter colocado o porcento, tá maravilhoso. Nada de errado nisso. Beleza. Só é muito. Vamos dizer assim. É muito. Como posso dizer? Desnecessário. Não é bem a palavra, mas você está sendo muito preciosa, muito precisa. Não precisa de tanto. E daí aqui embaixo, 30 mais 70%. Soma 100%, então faz todo o sentido do mundo, né? Então, pronto, vai dar a mesma resposta que você obteve. Tenho nem que incluir aqui. Bom, valeu a pena ter ido no banheiro. Deixa eu ver a próxima. Dá para fazer uma de probabilidade agora. Acho que as. Deixa eu ver. Uma de probabilidade que eu te mandei. Acho que foi as últimas que eu mandei. Eu mandei bastante de estatísticas. Tipo a número 6. Aqui começa com Adriano. Essa me pegou um pouquinho. E também a atividade 4 com esses. Se bem que até que eu entendi isso. Até que eu entendi. Achei massa. A número 6 que me pegou um pouquinho. Aqui começa com Adriano, tem uma ficha. Isso. De um lado e o número 2 do outro, né? Deixa eu ver se o é número isso de um mesmo, lado, porque vai saber. Ele joga esse token 3 vezes seguidas, anotando o número obtido. O resultado dessa experiência aleatória é o produto dos 3 números obtidos. Propõe uma lei de probabilidade e torna possível modelar o resultado do experimento aleatório. Que? Ó, Adriano, um token. O token é uma fichinha. Sim. Ok. Eu só número não tô 1 de um entendendo muito bem o que ele lado, quer como número resposta, 2 de entendeu? outro. Eu não sei o que ele quer como resposta, só isso. A lei de probabilidade é aquela árvore que a gente faz, sabe? Ah, tá. Árvorezinha com os negocinhos. É tipo, você chama a lei do grande número, algo assim. Só que é pra fazer, tipo, ou uma tabela, ou o... Ai, não. Ai, eu apaguei isso também. Ou uma árvore. Tá. Só não entendi porque o número 2 do outro. O número 1 de um lado e o número 2 do outro. Tá. Ele joga esse token 3 vezes seguidas, anotando o número obtido. Tá. Bem, para fazer a árvore, né? Então você tem o primeiro lançamento, que você vai ter 2 possibilidades, né? Ou você cai com 1 ou cai com o número 2. E a princípio tem 50% de chance para cada. 1, 2, e de novo, isso aqui, pô,
problema desses negócios é que eles vão crescendo assim de um jeito exponencial, daí a gente se perde no tamanho das coisas que a gente desenha. Né? Então aqui foi o segundo lançamento. Ele lança 3 vezes daí. Isso. E daí de novo, daí de novo. Aqui no terceiro. E mesma coisa pra cá, né? E a pergunta é, qual animal... Não, você não viu Chaves, então deixa pra lá. Propõe uma lei de probabilidade que torne possível modular o resultado do experimento. Bem, a resposta é a multiplicação. Certo? Bem, tá aí, né, mano? O negócio tá aí. Agora, o que ele quer a multiplicação das coisas? Então, o que a professora fez? Ela pegou, por exemplo, 1 mais 1 mais 1, e daí ela botou 2. Não, ela botou 1. Isso que eu não entendi o que ela fez. Não, fez 1 vezes 1 vezes 1, né? Porque ela tá dizendo aqui, ó. O produto. Isso. Nossa, que tonga. Não tinha me tocado nisso, eu juro. Produto. Por isso que deu 1. Aí eu tava, nossa, por que não deu 3? Então ele multiplica, né? Exato. Nossa. E aí, mas era só isso? Só fazer essa árvore? Não, tinha que fazer uma tabela. Ele quer que dê a probabilidade dos resultados. Exato, né? uma tabelinha com cada probabilidade daí. Tá bom. Então a gente tem quais resultados possíveis aqui? A gente tem o resultado 1, 2, 4 e 8. Ok? Quantas possibilidades dão o nosso número 1? Uma. Ok? Então a gente pode anotar isso para começar, beleza? Aqui seria, por exemplo, x, e aqui seria a frequência com que a parada ocorre. Ok? Isso é uma tabela de frequência, por exemplo. Depois a gente transforma isso numa probabilidade. Isso aqui ocorreu uma vez. Agora, quantas vezes você tem o resultado 2? Ó, você tem aqui uma vez. Aqui outra vez. Aqui. Então você tem 3 vezes o resultado 2, beleza? Vamos ver quantas vezes tem o resultado 4 agora. Tem uma, 2, 3. Também 3. E finalmente o resultado 8 tem uma vez só também. Ok? Pro 2 e pro 4 não eram 3 vezes? Nossa, tem merda na cabeça. 3 mesmo. Isso aí. Daí soma as 8 possibilidades, né? Que a gente conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então tem que ter 8 eventos. E agora como é que você pode associar a probabilidade aqui? Não é difícil, porque você pode contar o total, que é 8, e agora você pode fazer o que a gente chama na estatística de frequência relativa, que é basicamente pegar esse valor e dividir pelo total. Então, se tu dividir 1 por 8, vai dar 0,125, que em porcentagem é 12,5%, beleza? Você pode dividir... Diga, quer falar alguma coisa? Você ia falar algo? Não. Não? Se você dividir 3 por 8, vai dar quanto? Não sei quanto dá 3 por 8. Acho que dá, não sei. Deixa eu ver, 3 Se tu quiser aí, dá 37,5 talvez. Dá 0,375. Isso. Que vezes 100% fica 37,5. A probabilidade cai 2, de ter a multiplicação dando 2, é isso. Aqui também, pela mesma lógica. E lá embaixo também, 12,5. E agora, se você não é uma mulher de fé, você pode simplesmente somar tudo isso e verificar que vai dar 100%. Né? Se somar, tem que dar o total, né? Porque a gente está supondo todos os eventos possíveis. A gente colocou todos os eventos possíveis aqui na tabela, entendeu?
Uhum. A minha professora, ela deixa, tipo, em fração e daí tem que dar 1 no final. É a mesma coisa É daí, uma né? coisa. A Uhum. relativa, o importante é que na relativa você faça uma operação referente ao número da frequência de um determinado evento dividido pelo total, beleza? Uhum. Para que uma pessoa que não tenha ideia de quantos são os eventos consiga dizer, ó, é pouco provável que isso ocorra, é mais provável que isso ocorra, entendeu? Uhum. É isso. Muito bem, muito bem. E aí temos mais algo? Tem uma que eu tava fazendo agorinha e eu não consegui terminar porque eu não entendi. Daí, acho que dá pra fazer ela. Eu não te enviei, porque, assim, eu não entendi se eu deveria fazer uma tabela ou não. Daí, deixa eu te enviar. Vai estar em francês, mas eu traduzo daí. Tá bom. Ok. Essa do CD. Mandei. Isso. A tradução é 3 CDs chamados A, B e C. Tem 3 caixas também chamadas A, B e C. Nós arranjamos os 3 CDs na sorte, o azar é tipo por azar, em cada tipo caixa, sem ver a etiqueta. E daí tem que ver quantos. Combinações são possíveis. Exato. E Certo. daí depois, qual a probabilidade de que 3 CDs estejam bem, tipo, ranger, tipo, guardados, não guardados, mas arrumados. E daí Ou seja, o depois, CDA com a caixa A, o CDB com a caixa B, né? exato. E daí a B é que só um CD esteja bem arrumado, e a C é que 2 CDs estejam bem arrumados. E daí a terceira pergunta deduz a probabilidade de que nenhum CD esteja bem arrumado, tipo, na própria caixa. Aí você deixa a bomba pro final da aula, aí complica, hein? Eu tava fazendo esse, meu Deus, não deu certo, eu não sei o que fazer. Bem, o que eu posso dizer pra você, né? Mas é porque isso daí a professora não corrigiu ainda, talvez quando ela corrigir, se eu entendesse, mas, tipo, aí eu tava fazendo ele agorinha, só que eu não consegui. Bebia. Bem, pode ser que eu não consiga também, porque a coisa, assim, foi muito de imediato, né? Mas eu vou te mandar feito em PDF, não se preocupe, tá bom? Ok. Bem, eu Mas vou se, tentar mas se não começar, eu der vou tentar tempo, começar. tudo bem, eu só Bom, deixei ela aqui pro final, porque, tipo, eu vou corrigir amanhã de qualquer jeito, mas enfim. tá, só um instante, tá? Tô dando uma pensada aqui. Ó, deixa eu te falar o que eu fiz, só que assim, não deu certo, obviamente. Só que assim, eu fiz uma tabelinha que é tipo A, B e C em cima, A, B e C do lado, e daí, tipo, deu 9 arranjamentos, tipo, resultados possíveis, não resultados. E daí eu tentei fazer, tipo, o resto com 9, só que eu fiz essa tabela, e daí eu botei números, só que não são números, são letras. Uhum. Então, não deu muito certo o que eu quis fazer, no caso. Sim, você fez certo, tá? 3 vezes 3 é 9, isso é suficiente para ver a quantidade de arranjos, beleza? Ok. Então, são 9. Ok, pelo Agora, menos qual é a isso. probabilidade de que 3 CDs estejam bem arranjados? Bem, tu tem que ver quais são os 3 CDs, né, estejam bem arranjados. Tu tem que entender uma coisa. Ó, grava o que eu vou falar que isso vai te salvar, beleza? Uhum. Probabilidade é sempre o que tu quer pelo que tu tem. Você acabou de me dizer que tem 9 possibilidades, certo? Uhum. Para essa A, eu achei 3 sobre 9, no caso, 1/3. 3 sobre 9? Mas Não se tu quer sei. que os 3 Não sei. estejam bem arranjados, só existe uma possibilidade. Que o A esteja no A, que o B esteja no B, que o C esteja no C. Então é Uhum. 1 de 9, tá bom? É isso que você tem que Ah, pensar. hum. Esse é o problema. Bem, o resto eu te mando depois, tá bom? Que eu tenho outro aluno agora, daí não posso. Mas a ideia é essa, tá Não, bom? beleza, beleza. Sem problema. Combinar a situação ocorrer aqui as 3 coisas acontecendo, né? Não é só Hum, um. Então tem que ok. tomar cuidado, beleza? Então tá bom. Beleza. Depois eu te mando a soluçãozinha. Tchau, tchau. Tá bom, muito obrigada. Beijo, Eu que tchau. agradeço. Valeu.